Samuel, é necessário refinar no M15? Assim, extremamente necessário. Eu não diria especificamente no M15, Samuel, mas você refinar a sua análise é extremamente necessário, tá? Porque quando você faz um refino, você começa a ter um risco-retorno muito maior, ou seja, um retorno sobre o que você está arriscando ali muito maior. Eu mostro sempre isso pro pessoal lá na comunidade. Às vezes você faz uma análise ali no 4 horas, numa hora, e aquela análise vai estar dando um risco-retorno de 1 para 3, 1 para 4. Mas se você faz um refino em M15, em M30, o risco-retorno praticamente dobra, né? 1 para 8, 1 para 10, e aí depende muito, mas filtrar seria o ideal, tá? E se você fala de M15 é necessário, se você está observando um tempo gráfico de 4 horas, de 1 hora que seja, sim, seria extremamente necessário você fazer, tá? O refino da sua análise. Assim como aqui, por exemplo, isso foi o que eu tinha mostrado para o pessoal na nossa call de sexta-feira praticamente, né? Porque o mercado ele veio retestar uma região de demanda, né? Aqui embaixo a gente tem uma região de demanda, o mercado vem retestar a região de demanda aqui para GBP/USD. E aí ele começa a fazer, por exemplo, um alinhamento de fluxo, boa noite Mauro, um alinhamento de fluxo aqui no 15 minutos, né? Então o mercado ele vem aqui, ó, retesta essa região de demanda que a gente tinha de 5 minutos e começa a fazer um fluxo comprador a partir deste ponto. E aí a gente vê movimento de correção, captura de liquidez e continuação. E aí, por exemplo, eu peguei uma entrada no GBP/USD nesse sentido, ó, nesse fluxo aqui, ó. O mercado veio, fez um movimento aqui de demanda, capturou liquidez, tocou na região do order block aqui de 5 minutos e a partir desse momento começou a estruturar. Eu só fui entrar depois nessa região de fair value aqui, ó, que eu fui fazer a execução, entende? Então, assim, você não precisa necessariamente pegar no toque, porque se você for pegar no toque, por exemplo, só nessa análise aqui de 5 minutos, que já estaria filtrada, tá? Que já estaria filtrada, por exemplo, se você fosse executar uma operação aqui, ó, nesta demanda de 5 minutos, colocasse seu stop aqui abaixo, né? Se você fosse pegar, por exemplo, essa movimentação até a próxima região de supply, que seria praticamente esta região de supply aqui, você vê que o risco-retorno dessa operação daria 7 para 1, né? Você arriscaria 1 para ganhar 7,61. Só que com apenas um refino que eu fiz, ao invés de entrar em M15, etc., fazendo a execução da minha entrada em M1, você vê que a operação ela dá muito mais, tá? Essa operação aqui ela foi 1 para 10 praticamente. Praticamente 1 para 10, tá? Aqui, cadê? Praticamente isto. A gente tem um refino, a gente tem um aumento maior aqui no nosso risco-retorno, tá? Então é extremamente importante. Mas aí voltando para a nossa análise de GBP/USD, GBP/USD ele testa a região de demanda lá abaixo e aí começa a fazer um movimento de estruturação. Seguindo o mesmo raciocínio de EURUSD, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver que o mercado está numa tendência de queda, fazendo movimentações de queda, porém, aqui em um determinado momento, ele inverteu o fluxo para compra, né? Só que essa compra não necessariamente significa uma reversão completa do mercado, da tendência de mercado. Ah, a tendência que estava de queda agora vai virar uma tendência de alta. Não necessariamente, tá? A gente pode ver apenas um movimento de correção para continuação de queda. Isso aqui que está acontecendo para mim é um pullback. E aí, esse pullback é um pullback complexo, que tem a movimentação de impulsão, retração dentro desse range. Aqui a gente tem ineficiência de ordens compradoras que estão sendo supridas nesse momento. E a gente tem algumas regiões de oferta relevantes a serem observadas. A primeira região é a região de FIBO 7585, mas aqui também, entre a região de 7585, a gente tem esse order block de supply, tá? Ó, a gente tem uma região aqui de supply de 1 hora e a gente pode ver o mercado vindo retestar essa região para aí sim ter um movimento de continuação da tendência principal que neste momento está de queda. Então vocês veem justamente o que aconteceu aqui. E aqui vocês veem que ele nem foi buscar a região de supply que a gente tinha no 30 minutos. Ele apenas veio, fez uma correção e seguiu. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? E aí, por exemplo, a gente poderia ter usado uma FIBA aqui, ó. Vocês veem, ó, do fundo, do topo até o fundo do movimento. O mercado não chega na região de supply, mas ele chega na região de FIBO supply, né? Na região de prêmio aqui, ó. Inclusive com várias confluências, né? Supply zone de FIBO, então vocês veem movimento de ineficiência, movimento de impulsão aqui, pullback totalmente complexo. O mercado ele faz justamente uma captura de liquidez para ir buscar a região de prêmio, ó. Ele vem aqui, captura liquidez é capturada nesse ponto, chega até a região de prêmio e aí sim ele faz o fluxo, né, continuando a movimentação de queda.
e aqui pode ser a mesma coisa, né? Só que aqui, a região de 7,5 ela converge com a região de supply. Então, da mesma forma que eu observaria para a EURUSD, eu observaria para a GBP-USD, que a gente pode posicionar aqui nesse momento, vocês veem a estrutura que o mercado faz, né? Nesse momento, o mercado faz uma captura de liquidez desses fundos, né? Então, a gente tem a liquidez capturada aqui. A gente tem esse range de acumulação que eu colocaria como um range de demanda no mercado, tá? A gente pode filtrar, mas range de acumulação, inclusive para o pessoal da comunidade em ordem fluxo, nesse mês a gente vai ter justamente, eu vou inserir a questão do fluxo, né? Que até agora eu estou inserindo a questão da estrutura. Mas quando eu estiver falando de fluxo, lá no ordem fluxo, eu vou falar sobre regiões de oferta e demanda praticamente. Aqui a gente tem uma região de demanda nessa acumulação, mas a gente poderia filtrar essa região de demanda por este ponto aqui, que seria o order block em 5 minutos. Né? Região de demanda aqui de 5 minutos, order block. E aí o mercado testa milimetricamente esse ponto e começa a estruturar para cima, levando em consideração que a gente também tem liquidez aqui que não foi capturada. E eu falo sempre para vocês, né? O mercado, ele funciona como aquele joguinho ping-pong. O mercado ele vai mandando o preço para regiões de oferta e para regiões de demanda. Sai de uma região de demanda para uma região de oferta, sai de uma região de oferta para uma região de demanda. Mas isso também funciona para a liquidez, tá? Então o mercado vai oscilando entre regiões de liquidez e regiões de liquidez. Então, por exemplo, ele faz a captura do fundo e agora ele manda para a captura do topo. Então eu esperaria justamente essa estruturação de mercado para vir capturar essa liquidez aqui de cima, chegando até a nossa região de supply de 1 hora. E a gente pode ver uma retração de mercado, inclusive até esse ponto aqui, ó, essa região de demanda de 5 minutos. Né? O mercado pode não vir, mas, por exemplo, durante Londres a gente pode ver o mercado fazendo uma correção, vindo aqui, fazendo um movimento de captura de liquidez e aí sim iniciando o movimento de continuação da tendência principal, que é a tendência de queda. Né? Então é praticamente isto que eu enxergo para a GBP. USD, movimento de impulsão e aí depois a gente fazendo o movimento de continuação para a queda, tá? E aí, caso venha romper as regiões de supply, eu observaria para ficar de olho no fluxo real do mercado, tá, pessoal? Vocês entenderam a análise do GBP USD? Posso seguir?